Amém? Ainda nesse momento lindo de adoração ao Senhor, é o nosso dízimo, nossas ofertas. A palavra do Senhor diz que o dízimo e a oferta é reconhecer que tudo que temos já foi o Senhor que nos deu. Lá em 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com a vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Então, com alegria no seu coração, com gratidão ao Senhor, coloque na tua mão direita a tua oferta, o teu dízimo. Amém? Pai de amor, Pai de vida, olha, Senhor, para a mão de cada um dos teus filhos estendida, Senhor, pois já foi o Senhor que colocou na dispensa deles, meu Pai. Senhor, que cada um venha receber 100 por 1, Senhor, segundo a tua promessa, meu Pai. Meu Deus, em nome santo de Jesus, venha abençoando cada um, Senhor. E aquele fiel, Senhor, aquele filho teu que hoje não tem, Pai, abre a porta, Senhor. Abre a porta, papai, para que ele venha também depositar no solo fértil, Senhor, que é a tua casa, meu Deus. Com alegria, os irmãos vão passar com as salvas agora por vocês. Deposite no altar do Senhor. Amém? Amém? Para você que está em casa, você mesmo que está aqui no templo, nós temos mais uma facilidade para você que queira dizimar e ofertar na casa do Senhor. Disponibilizamos o número da conta da nossa igreja, que é na agência Banco Bradesco, agência 460. A conta é a 22694, dígito 7, com o CNPJ 331-86568, 1000 ao contrário 06. Aí para você fazer a transferência, fazer como você achar melhor. Amém? A live da pastora Fátima voltou. Amanhã temos ao meio-dia em ponto no Instagram da Igreja Moriá. Acesse lá e receba uma palavra dos céus para a sua vida. Está sendo bênção do Senhor esses dias. CCC e CTL. Irmãos, não perca a oportunidade de fazer esse curso, onde você vai aprender mais do Senhor. É um curso muito rico para você que pretende ser líder. Também não é só para quem quer ser líder, é para um aprendizado de vida mesmo.
Tem o CCC e o CTL, com o pastor Horta, a pastora Sheila. Já estão abertas as inscrições, não perca tempo, corra lá, se inscreva que ainda dá tempo. Os aniversariantes da semana: a Nayara, a irmã Márcia, a irmã Sofia, Luizinho e a pastora Elizabeth Herene, aniversário de casamento, né? O Milton e a Sirlene, o Ronaldo e a Rosângela também. Que todos recebam os nossos sinceros agradecimentos de cada um pela vida de cada um. Que o Senhor venha renovar cada vez mais os laços, Luizinho, na vida de vocês. O Senhor venha abençoando cada casal que está aqui, cada pessoa que veio aqui essa noite, cada aniversariante sinta-se abraçado por nós. Conferência Destino. Glória a Deus. Dia 24, 25 de setembro. É uma conferência online, mas ela será aqui na igreja, no templo da igreja, tá? Você compra o seu passaporte, é um investimento de apenas R$15. Não é só para a Aliança Team, para os jovens, é para toda a igreja. Sejam todos convidados. Procure os irmãos aí para fazer as inscrições. Apenas R$15 o investimento. Amém? Quero orar pelas ofertas de vocês agora. Paz, querido. Passar o vídeo, eu sou o Thiago Brunet e eu tenho uma... Nunca foi tão importante o investimento no destino. Desistir do futuro não é uma opção. A melhor notícia é que nós preparamos uma experiência online. Algo fora do comum. Prepara o seu coração, porque nós vamos viver um tempo de treinamento. Coloque sua mão em direção ao altar, vamos orar pela vida dele. Senhor Deus e Pai, nós louvamos pela vida do Teu Filho, Senhor. Meu Deus, que ele seja hoje, nessa noite, instrumento e boca Tua nesse lugar, meu Deus. Que flua o Teu rio de água viva, Senhor, através do Teu Filho, Senhor. Meu Deus, que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha ministrando a palavra através dele, Senhor. E que alcance o coração de cada um dos Teus filhos. Guarda os sonhos e os planos e a família dele, Pai. Protege, Senhor, com o Teu manto sagrado, Pai. E nós te oramos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ao Senhor a honra, a glória e todo louvor. Amados, como foi falado aí da Conferência Destino, após o culto, vai estar ali atrás para você fazer a inscrição. Invista, é só R$15, tá? É uma bagatela, menos do que um lanche. R$15. E você vai aprender de Deus coisas maravilhosas, que só se aprende quando a gente busca. Aleluia. Vamos trazer a Ana Clara para consagrar. Ana Laura, né? É Laura, estou contando o nome. Vamos subir aqui. Vamos consagrar a Ana Laura. Seus líderes podem vir juntos. Esse é o mandamento de Deus que todo casal tem que fazer. Trazer seus filhos para apresentar ao Senhor. Jesus Cristo cumpriu esse mandamento. Ele foi apresentado. Aleluia. Está voltando. Vou aprender a cantar. Aleluia. É Ana Laura, né? Ana Laura, isso. Os pais Alexandre e a Francisca. Esse é o mandamento de Deus que façamos, que fazemos. Apresentar ao Senhor
a vida que Ele entregou para esse casal cuidar, ensinar todos os mandamentos do Senhor. Isso é uma ordenança de Deus. Enquanto você estiver aqui nesta terra, tem que fazer isso. Aleluia. E como falei antes, Jesus Cristo foi apresentado no templo para mostrar como exemplo o que temos que fazer. Aleluia. Pois vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ana Laura. Que o Senhor venha, Senhor, com a tua graça sobre a vida dela. Senhor, capacitando os pais para fazer a obra que o Senhor decretou que a Ana Laura falar nesta terra. Ela não se desviará do teu caminho. Ela será a boca tua, levará o evangelho e andará em lugares que os pais não andaram ainda. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos ela e dissemos que toda maldição hereditária seja apartada nesse momento, e que tudo que é dos céus nós dispensamos sobre a vida da Ana Laura, para a honra e glória do teu nome. Nós a declaramos tua, Senhor. Cuida dela, não deixa que ela venha desviar dos teus caminhos, e que na idade da razão ela venha entregar os teus caminhos aos seus caminhos e fazer aquilo que agrada ao Senhor, para honrar e glorificar o teu nome em todo o tempo, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dizer: Ana Laura, sejam bem-vindos, que o Senhor a abençoe e a proteja, para a honra e glória dele. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Parabéns. Esse é o certificado de apresentação. Amém. Pegue tua Bíblia. Eu quero falar da atitude de um homem e da decisão dele de servir ao Senhor em meio a tanta tribulação, em meio ao momento que ele vivia. Ele decidiu, ele teve uma atitude de ser fiel ao Senhor. Aleluia. Esse é o meu e o seu papel. Independente da condição que você tiver, independente do lugar que você está, aonde você foi colocado, você continuar sendo fiel ao Senhor. E eu quero falar da vida de Daniel. Pegue tua Bíblia, abra no livro de Daniel, do profeta Daniel, no capítulo 1, em diante. Nós vamos ler até o 9. Você pode acompanhar aqui a versão que está sendo lida, Nova Aliança, Nova Almeida, atualizada. Nós vamos ler, nós vamos acompanhar alguns versículos e nós vamos estudar cada versículo de acordo com o que o Senhor quer falar. Aleluia. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou seus utensílios para a terra de Siná, para o templo de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada de suas finas iguarias, na mesa real, e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael, Azarias, porque eles eram da tribo de Judá.
O chefe dos eunucos lhe deu os nomes, a saber, Daniel de Belsazar, Ananias de Sadraque, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias dos reis, nem com o vinho que bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aleluia. Amém. Coloque a mão aí na tua mente, no teu coração. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, nós colocamos a tua palavra, que ela é viva e eficaz, e que possamos escrever ela na tábua do nosso coração. Nos dá o entendimento daquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Que possamos pôr em prática tudo que aprendermos nessa noite, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu quero te contar essa história. Ela não é história de caronchinha, ela não é uma história que foi escrita apenas para trazer uma autoajuda, mas ela é uma história verdadeira, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. E essa palavra, ela nos traz uma mensagem de reforço, que eu e você podemos vencer as dificuldades. Por quê? Porque Daniel, ele estava numa época, se você estudar o livro de Daniel e passar a estudar Israel é sitiada, que nem diz no versículo 2, tá? Israel é sitiada. Sitiada o que? Ela foi cercada. Ela não teve escolha, mas Deus já tinha dito que eles iam ser presos e levar para um cativeiro. Por que às vezes nós passamos por situações que a gente diz assim, Deus não está conosco. Deus, ele nos chama a atenção. Ele quer que você o sirva, que você o siga com todo o teu coração, com tudo aquilo que você entende dele, e que você desista das suas caminhadas fora do caminho dele, para caminhar junto com ele. Aleluia. Enoque, ele caminhou com Deus. Ele caminhou tanto com Deus, que ele foi convidado a subir para os céus. Deus disse, rapaz, sai dessa terra, vem para onde eu estou. Ele não passou pela morte. Olha a glória de Deus aí. Então nós podemos manifestar a glória de Deus nesta terra. Como? Eu sendo exemplo de Jesus nela. Como é que eu sou exemplo de Jesus nessa terra? Desistindo do eu. Não é fácil, mas é possível desistir do eu. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos estudar. Logo no versículo 2 diz que o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá. Preste bem atenção, que é o Senhor que entrega o rei Joaquim a Nabucodonosor. Por quê? Porque eles não estavam fazendo aquilo que agradava a ele. Traga para você, para as situações que a gente vive no dia a dia. Você acha que essa pandemia que estamos passando por ela veio à toa? Não. Deus entregou a humanidade a tudo aquilo que ela está buscando. Nós esquecemos de buscar a Deus, que nem na época de Daniel. Deus, ele continua batendo na porta. Ele continua lá batendo na porta, dizendo que ele quer entrar, ele quer ceiar contigo. Mas muitos de nós estamos batendo a porta na cara de Deus, ou na cara de Jesus, como você quiser colocar. Porque ele continua a nos buscar, mas nós continuamos dizendo que não queremos, que estamos muito bem. É tipo quando você liga para alguém e pergunta como é que ele está, ele diz, não, estou bem. Mas você sabe que ele não está bem ou ela não está bem, mas ele continua dizendo que está bem, que ele não precisa de ajuda.
Aí de repente você sabe o que aconteceu com essa pessoa e você diz: mas como? Eu liguei para ela, eu fui até lá, bati na porta, ela abriu, simplesmente disse que estava bem, bateu a porta de volta. É isso que Deus está dizendo para nós. Ele está dizendo: ei, meu filho, volte para casa, faça um caminho de volta, entrega teu caminho a mim, comece a olhar para cima, comece a olhar para mim. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele entregou, o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim. Joaquim era o rei de Judá. E ele começa, e ele entrega alguns utensílios da casa de Deus. Quais são esses utensílios? Você pode estudar eles. Aí está lá a arca, as tábuas, tudo aquilo que era sagrado para eles. Mas por quê? Porque eles estavam desviando do caminho do Senhor. Aí nós vamos ver esses garotos. Versículo 4. Antes, um pouquinho, no versículo 3 diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos. O que é um eunuco? Quem não sabe o que é eunuco? Eunuco era o homem que servia ao rei. Ele cuidava da rainha, de todas as princesas. Então era um homem castrado. Era ele que cuidava do rei. Ele era o encarregado de todos aqueles que tomavam de conta. Então ele era o chefe, era o copeiro, numa linguagem mais atual. Era o copeiro, aquele que servia ao rei, que cuidava de todo o interesse do rei. Então esse eunuco, Nabucodonosor chama ele e diz: ei, pega os filhos de Israel. Se você for estudar sobre Israel, tem a conversa, né? Está nos livros, que diz que todo israelita era inteligente. A maioria dos israelitas são inteligentes. E se você fazer um estudo geral, 80% das riquezas desse mundo está na mão dos judeus. Para você ver que eles não são pouca coisa. Eles são pessoas dedicadas ao estudo, ao ensino. São cientistas brilhantes, porque eles buscam realmente, Deus abençoa. Você vai ver no restante dessa mensagem aquilo que Deus pode fazer quando nós entregamos o nosso caminho a Ele. Aleluia. Então vamos dizer aqui, versículo 4: os jovens tinham que ser sem nenhum defeito. Versículo 4: jovens sem nenhum defeito. A aparência deles eram perfeitas, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servir no palácio real. Aleluia. Às vezes nós queremos, como os filhos de Deus, como pessoas que somos crentes em Cristo Jesus, eu quero ser o primeiro, mas eu não quero perder tempo em estudar. Não, mas eu quero pregar. Não, eu quero cantar. Eu quero ser um bom doutor, uma doutora, mas eu não perco tempo em estudar. Hoje minha filha me ligou, a Érica, que está fazendo doutorado. E a gente conversando, ela perguntando como é que eu estava, se eu estava fazendo caminhada. E depois eu disse: minha filha, hoje eu vou falar sobre Daniel, que eu gosto de conversar. Às vezes a gente andando, eu e Danilo e mais outro irmão que anda comigo pela manhã, 5:30 da manhã que a gente faz caminhada. Aí o que Deus vai falando, a gente vai conversando. Eu já tinha trabalhado uns dias nessa mensagem, sobre o esboço dela. E eu conversando com ela hoje, ela disse: pai, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz uma aliança com Deus em cima do livro de Daniel. E eu fiz um acordo com Deus, que nem Daniel fez. Você vai ver. Ela disse: pai, é muito difícil alguém que faz mestrado ou doutorado conseguir nota 9 ou conseguir um 10. Geralmente tira 7 para poder passar, porque é o suficiente para passar numa prova de mestrado. E ela fez esse acordo com Deus. Ela cumpriu o acordo que ela pediu para Deus. Ela disse: Senhor, eu vou ser fiel a Ti, vou cumprir Teus mandamentos, vou fazer aquilo que Te agrada, o Teu coração, vou fazer. Sabe qual foi a nota dela?
ela tirou em primeiro lugar, tanto no mestrado quanto em doutorado. Só Deus pode fazer isso. Sabe o que é que os colegas dela diziam quando ela não fazia determinadas coisas? Porque ela, dia de sábado, é dia dela adorar o Senhor. Chamava ela de besta, de tola. O que é que tu faz aqui na faculdade se tu não cumpre o que a faculdade manda? Ela disse: eu cumpro, eu só não faço do jeito que vocês querem. É o que Daniel fez. Vamos continuar. Versículo 5. Olha o que só, o rei determina. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das iguarias da mesa do rei, ou da mesa real. Preste bem atenção. Ele disse que eles podiam beber o vinho, podiam comer da melhor comida, da comida que estava na mesa do rei. Mas o que é que esses jovens fazem? Eles tinham que ser ensinados durante 3 anos toda a linguagem dos medo-persas, né, ou dos caldeus. Eles eram ensinados. Primeiro o quê? Primeiro o inimigo queria tirar a identidade deles. Eles eram príncipes, amados. Esses 3 homens, esses 4 homens eram príncipes. Já viu pessoas que não eram acostumadas a pegar no batalho, no batente direto, porque tinham pessoas para fazer para eles. Eles dedicados apenas ao estudo. De repente ele é tirado do meio da família e é jogado, pá, dentro de outra cultura. Por que Nabucodonosor fez isso? Quando há uma guerra, porque estavam em guerra, os comandantes, eles tiram o quê? Eles vão tentar tirar as cabeças pensantes. Vejam bem que eles eram o quê? Olha, preste bem atenção. Eram jovens sem defeitos, de boa aparência, eles tinham instruções, ou eles eram instruídos. Eles não eram qualquer pessoas. Que nem eu falei antes, às vezes a gente quer, mas eu não quero perder tempo em estudar. Quando minha filha tinha 15 anos, eu já falei isso aqui, ela quis namorar. Eu disse: filha, você quer crescer na vida? Você quer ser alguém na vida? Não, eu quero. Por então isso não é de Deus agora não. Pare. Acabe com o namoro. Isso aí é para mais tarde. Deus vai mandar o homem para você, certo? Ela obedeceu. Deus mandou. Ela é casada hoje com um homem de Deus, um pastor. E Deus é bom, tão bom, que quando ela estava aqui, ela passou um ano aqui comigo, hoje ela está em São Luís. Ela recebe uma bolsa para estudar, amados. Quando você cumpre o que Deus quer, quando você faz aquilo que Ele mandou você fazer, que você não se acovarda diante da situação, Ele faz. Porque é Ele que faz. E você vai ver. Versículo 6, vamos lá, coloca aí. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que eram da tribo de Judá. Preste bem atenção nesses nomes. Nós, quando estudamos esse texto, ou quando a gente fala, nós só lembramos de quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós não lembramos do nome deles. Nós frisamos apenas os apelidos que eles receberam, ou os nomes que eles receberam em Babilônia. Eles foram tirados do seio da família, foram colocados em Babilônia, mas eles estavam em Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. O que é que te prende nesse tempo, na Babilônia que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma Babilônia. Você sabe disso? O que é correto passou a estar errado, e o que é errado passou a estar certo. Quando um casal de jovens resolve fazer aquilo que a nossa igreja diz que é para fazer, que é o namoro de corte, que é o namoro sem o quê? Sem agarramento, o mundo chama de otário.
Um casal que decide ser fiel um para com o outro. No tempo de hoje, o que é que diz hoje o mundo? Ei, ninguém é de ninguém. Eu não sou obrigado a ser fiel à minha esposa. Ela não é obrigada a ser fiel comigo. É isso que o mundo diz hoje, que é caretice. Mas isso está certo para o mundo, mas para Deus não. O que é que esses homens, esses jovens diz? Olha só, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar. Não foi Deus que decidiu por Daniel, amados. E às vezes nós queremos que Deus decida por mim. É você que tem que decidir servir a Deus. É você que tem que decidir andar com Deus. Porque Ele já decidiu andar com você. Mas você já decidiu andar com Ele? Você já decidiu entregar o teu caminho a Ele? Você já decidiu? Ou você diz que decidiu, mas na verdade você dá as costas para Ele todo dia? Você acha que é fácil ser um cristão fiel nos dias de hoje? Você acha? Amados do Senhor, Deus Ele concede. Veja bem versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Porque se Deus não entrasse na história nessa hora, eles iam ser mortos. Mas Deus concede misericórdia. Aleluia. E o chefe dos eunucos concede a ele o pedido que ele fez. Qual foi o pedido? Preste bem atenção, vamos voltar aqui para o versículo 7. Quando eles são trocados o nome. Qual o teu nome? Naquele tempo Daniel foi chamado de quê? De Belsazar. Ananias foi chamado de Sadraque. Misael de Mesaque. E Azarias de Abidnego. Eles receberam outro nome. Você nesse mundo, você recebe outro nome. Lhe botam um apelido. Foi o que eles receberam. Mas eles mexeram no nome de Daniel. Ei, agora tu não é mais Daniel. Tu não vai mais ser chamado de Daniel. Quando eles iam chamar por Daniel, eles não chamavam Belsazar. Deixa eu ler para vocês o que quer dizer Belsazar. O significado desse nome. Belsazar significa Senhor do tesouro confirmado. Preste bem atenção para cada nome e para o significado deles. Belsazar era o Senhor do tesouro confirmado. Ananias significava Deus tem favorito, ou tem aquele predileto. Era o nome dele. Cada nome que eles colocaram tinha uma função, e você vai ver que Deus realmente, quando eu me entrego para Ele, quando eu faço aquilo. Sadraque era real ou grande escriba. Para cada um nome eles davam um significado. Por isso que nós, quando vamos colocar o nome dos nossos filhos, nós temos que saber o significado. O que significa aquele nome? Meu filho Gabriel é anjo, né? Mensageiro, enviado. A minha menina chamada Amanda é a mais amada. Eu sempre procurei saber o significado de cada nome. Você não pode colocar o nome do seu filho ou de sua filha de qualquer jeito. Procure saber a procedência do nome. O que significa aquele nome? Vamos voltar. Misael, que foi chamado de Mesaque, era convidado de um rei. Azarias, que foi chamado de Abidnego, servo de Nebo, que era chamado de um deus. Amados, cada nome ele tem um poder de procedência, ele tem um poder de te travar às vezes
se você não entrega teu caminho ao Senhor e você não quebra as maldições. Mas esses homens, eles resolveram. Daniel, ele resolveu a não se contaminar com as iguarias dos reis. Você está se contaminando nesse mundo com o quê? Com a Babilônia que nós estamos vivendo. O que é que te leva a fazer a vontade deste mundo? Alguma coisa te leva a fazer a vontade desse mundo. Nós estamos vivendo numa Babilônia. Mas você pode fazer a diferença. Versículo 11. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja bem o que aqui diz o versículo 12. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses servos durante 10 dias. Dai-nos legumes para comer e água para beber. Quando eu me entrego mais uma vez a Deus, Deus muda tudo aquilo que o mundo está dizendo que não vale apenas você fazer e cumprir, para algo totalmente diferente. Como eu disse da minha filha, ela está fazendo hoje doutorado. Não é fácil você entrar numa faculdade hoje, principalmente ela sendo federal ou estadual. O que acontece dentro de uma faculdade dessas hoje? Quando você vê alguns vídeos que tem na internet, tudo depredado, as pessoas não querem, porque elas estão sendo doutrinadas, tendo uma cabeça doutrinada, para pensar tudo ao contrário daquilo que Deus quer para nossas vidas. Por que a Bíblia, em Provérbios, diz: ensina o caminho do teu filho a andar, e quando ele estiver velho, ele não vai se desviar dele. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, pegue uma mente virgem, trabalhe nela, e ela vai fazer aquilo que você quer. Estão entendendo? Se eu pego uma criança e vou trabalhar na vida dela, dizendo que o certo é errado e o errado é certo, quando você vir dizer para essa criança que ela está pensando errado, ela diz: não foi assim que me ensinaram. Por que o governo anterior fez cartilha falando sobre sexo para uma criança ver como é que fazia? Por quê? Por quê? Porque os pais não falam disso com a criança. Por que fizeram cartilha sobre drogas? Porque os pais não falam disso para a criança. Aí ela está deturpando a mentalidade dessa criança. Aí ela vai crescer crendo que tudo aquilo que ela viu é o correto. Que uma criança ela pode desejar outra criança, e que ela pode tocar porque é normal. Isso é a Babilônia. Tente se transportar para a época de Daniel e tentar ver com os olhos, pela fé, o que acontecia lá naquele tempo. O que eles viam, mas eles decidiram. Essa palavra, decidir, que ele diz aqui, que ele disse: olha, eu não quero me contaminar, é uma decisão própria, é uma decisão minha. Deus não interfere nisso, porque Ele quer que você o obedeça de livre e espontânea vontade. É você que tem que decidir em servir a Ele. Deus não decide isso por mim, por você. Jesus Cristo, Ele não, se Ele quisesse, Ele não podia nem vir à terra, mas Ele quis nos comprar, Ele quis nos redimir, para nos dar a chance de ter uma nova vida, uma vida eterna em Jesus. Ele veio aqui cumprir o que o Pai mandou. Vamos continuar lendo aqui.
Versículo 14. Veja só quando Deus entra na história. O cozinheiro, chefe, concordou e fez a experiência durante 10 dias. No final dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos que todos os outros jovens que comiam da iguaria dos reis. Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo o poder desta palavra? Você está entendendo quando você entrega a tua vida a Deus, quando você anda nos caminhos dele, o que pode acontecer, o que ele pode fazer quando você deixa ser manifestada a glória dele em você? Você está entendendo? Você consegue compreender isto? Você consegue compreender o poder de Deus, a infinita bondade dele para conosco, a grandeza dele para com você, se você entregar a tua vida a ele, se você caminhar com ele todos os dias, você negar a você mesmo, você saber que você tem que carregar a tua cruz, e você não desistir do caminho dele. O pastor Cláudio Duarte gosta de dizer que ele quer colocar uma rodinha na cruz dele, porque é você que decide o tamanho da cruz e do peso que você quer carregar. Não é Deus que decide, porque Deus ele disse assim: olha, pega o meu fardo que é leve, traz o teu para mim, me entrega o teu fardo. Qual o fardo que você está carregando? Qual o fardo que você carrega? O que é que te tira da presença de Deus? O que é que te tira da presença dele? O que é que faz você sair dos caminhos dele? Daniel ele tinha vários motivos. Primeiro, poxa, eu fui arrancado da minha terra. Não foi eu que pequei. Ele podia bater no peito e dizer: não fui eu que pequei, foi o meu povo. Quando chega lá pelo capítulo 9, Daniel, ele vai chorar pelo povo dele. Se você ler essa história, se você entrar na vida de Daniel e você ver o poder desta palavra. Versículo 19: então o rei falou a eles, e entre eles todos foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Eles passaram a servir o rei. Quando você entra nessa história aqui todinha, versículo 20, em toda matéria de sabedoria, olha só o que Deus faz. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas. Eles foram passados por provas, tiveram provas orais. E o que é que diz o texto? Preste bem atenção. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Aleluia! Isso é o que Deus faz. Eles foram achados 10 vezes mais sábios do que todos aqueles que estavam em Babilônia e eram da Babilônia. Daniel, ele foi tirado de Israel, foi colocado em Babilônia, mas a Babilônia não entrou nele. Ele fez a diferença. Enquanto ele estava dizendo: cadê o teu Deus, que deixou você aqui preso? Deus mostrou para eles quem eles eram, de quem eram filhos. Se você voltar um pouquinho antes, você vai ver que ele diz, no versículo 15: no fim dos 10 dias, a aparência dos jovens era melhor do que todos os outros. No capítulo 2, vai ter o que? Vai ter Nabucodonosor tendo um sonho. E ele chama os magos, chama todos os príncipes e diz: ei, vocês têm que dizer o que é que eu sonhei, porque eu não me lembro.
Você quer sabedoria de Deus? Você quer sabedoria de Deus? O que é que diz a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 5 até o 7? Veja só o que Deus diz para nós sobre a sabedoria. É o que Daniel fez quando ele ora ao Senhor, e ele pede de Deus, e ele faz um compromisso com Deus. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Tiago 1, do 5 ao 7. Tiago 1. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, vocês precisam de sabedoria? Precisa? Ele está dizendo aqui, ó, peça a quem? Ao pastor? Ao seu líder? Peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, ele a dá e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. E o 7, que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Amém? Volte lá para o versículo anterior. Peça, porém, com quê? Com fé. Qual o tamanho da tua fé? É do tamanho do grão de mostarda, como Jesus diz? Se for, já serve. Você não tem que duvidar. Eu posso não ver, eu posso não pegar hoje, mas amanhã vai acontecer. Aleluia. Você tem que perseverar. Ele diz: em nada duvidando. Em nada duvidando. Amados, praticar a fé não é fácil, mas é uma decisão que você tem que tomar, que você tem que fazer. Se eu contasse o que Deus tem feito nesses últimos tempos, você pode dizer assim: rapaz, esse pastor está mentindo. Isso é mentira. Mas Deus tem feito coisas grandiosas na minha família e na minha vida. Aleluia. Mas é uma decisão, é determinação, e é eu que tenho que decidir. Quando eu estou conversando com alguém, eu digo: eu nunca parei. Nunca parei. Tem dia que eu corro, amados, para tentar colocar as coisas em ordem. Mas quando eu saio de casa, eu acordo 5:30 da manhã, saio para a caminhada com alguns líderes que nós temos, que andam comigo. 5:30 da manhã eu já estou andando. Depois disso só vou deitar à noite, lá para as 10:30, 11 horas, mas também não passa disso. Mas todos os dias eu caminho com Deus, eu ando com Deus do meu lado. Quem anda comigo, quem passeia comigo, ouve de Deus, nem que ele não queira. Alguém que entra no meu consultório para consultar, ele ouve Deus. Ele sai de lá com a palavra de Deus, seja ele quem for, a religião que ele professa, mas ele sai ouvindo Deus. Eu tenho que ter Deus dentro de mim em todo tempo e falar dele em todo tempo, porque eu estou numa Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Eu não tenho que fazer o que o mundo está dizendo que eu tenho que fazer. Nós somos exemplo de Jesus nessa terra. Aleluia. Jesus é o nosso exemplo completo. Jesus é aquele que veio para nos salvar, nos resgatar. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. Olha o que diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de quem? De Deus e dos homens. Vamos ler junto? Você consegue ler numa só voz? Jesus crescia em sabedoria,
estatura, graça diante de Deus e dos homens. Por que ele crescia em sabedoria? Porque ele estudava. Estude sobre a vida de Jesus. Jesus cresceu, ele nasceu um bebê, ele mamou, ele teve que engatinhar, ele caiu para quando começou a andar. Todos nós caímos, rodamos. Jesus fez toda a caminhada que nós fazemos até chegar à estatura de adulto. Ele foi para a escola, ele passou por provas. Por que ele fez isso? Para mostrar para mim e para você, para ser exemplo. Nós apresentamos aqui a Ana Laura. Jesus foi apresentado no templo. Ele precisava? Ele não precisava, mas ele fez. Ele precisava ser batizado? Também não, mas ele fez. Está lá dizendo, para que se cumprisse o que o profeta falou. Jesus passa pelas águas. Jesus vai para onde? Vai para o deserto, ser tentado. Para quê, amados? Para que nós tivéssemos exemplos, que nós, mesmo nas nossas limitações, nós podemos vencer. Eu posso vencer uma tentação, basta eu querer. Eu abri minha boca e pedi socorro. Peça para o seu líder a dificuldade que você está passando. Peça para o seu líder, olha por mim. Ei, tem uma dificuldade que eu não consigo vencer. É na prostituição? Fale, abre a boca. É na bebedeira? Fale, abre a boca. É na internet? Diga. Peça ajuda. Quando Nabucodonosor disse que ia matar todos os sábios, que ele foi procurar, mandar pegar Daniel. Daniel disse, epa, peraí, dá só um minutinho, eu vou falar com o rei. E ele foi lá, falou com o rei, disse, rei, me dê um tempo que eu vou orar. Chama os rapazes, e eles vão orar, e Deus entrega. Por quê? Versículo 21, Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Círio. E diz mais, em toda matéria, sabedoria, Deus deu para ele. Eles acharam 10 vezes mais que os outros magos. Versículo 17, vamos voltar lá. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, preste bem atenção, mas a Daniel ele deu inteligência para interpretar todas as visões e sonhos. Por que só a Daniel? Porque ele tomou para si a responsabilidade. Daniel toma para si a responsabilidade de ser diferente em meio a tudo que estava acontecendo. Você pode fazer a diferença onde você estiver. Em meio a tudo aquilo que o inimigo está dizendo que você tem que cumprir, e você ser a diferença onde você pisar. Aleluia. Essa é a diferença. Essa é a diferença que Deus quer para nós. Se você ler lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Eu não li isso no primeiro culto. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Ele está fazendo perguntas. Vocês, ele os sustentou com o maná, que você não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só do pão, mas de tudo que procede da boca de Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Não se apegue às coisas terrenas. Não se apegue a este mundo. Você tem uma mansão no céu lhe esperando. Há uns cultos atrás eu perguntei: você está morto? Você já morreu? Ou você ainda continua vivo? Pouca gente levantou a mão com medo. Nós temos que estar morto para esse mundo. Mortos. Jesus disse que nós já morremos e já ressuscitamos com Ele. Aleluia. Você já morreu quando? Quando você entrega a tua vida a Ele. Quando você ressuscitou, se você nem morreu? Mas a palavra diz que você já morreu, já ressuscitou com Jesus. Está lá em Colossenses capítulo 3. Você pode ler lá depois. Você é uma nova criatura. E você tem que decidir andar com Jesus. Você tem que decidir amar a Jesus. Você tem que decidir a não cumprir o que o mundo está dizendo que você tem que cumprir. Mas só você pode fazer isso. Daniel, ele fez isso no tempo dele. Daniel morreu. Davi morreu. Abraão morreu. Moisés morreu. Jesus Cristo foi o único que morreu e ressuscitou. Por mim e por você. A Bíblia, ela não esconde nada. Por que ela não esconde? Para mostrar para mim e para você o quanto somos falhos. Daniel, Deus cuidou dele no meio da Babilônia, para mostrar para aquele povo, para a Babilônia, que existia um Deus verdadeiro. Você pode, aonde você estiver, mostrar para a pessoa que não conhece Deus que existe um Deus verdadeiro. Só Ele pode cuidar de você. Só Ele pode te dar aquilo que você precisa. Só Ele pode te proteger dessa pandemia. Só Ele. Mas você tem que deixar Ele cuidar de você. Amém? Você pode ficar de pé. Eu quero que você escute uma música. Eu vou tentar cantar com vocês e que vocês me acompanhem nela. É o melhor desta terra. Nós gostamos de cantar, nós gostamos de profetizar, mas eu não quero obedecer aquilo que Deus manda eu e você obedecer. Essa música diz: ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria janelas dos céus e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo,
cada coração. A tua palavra é viva, a tua palavra muda, a tua palavra, Senhor, é que nos conforta. A tua palavra, Senhor, ela transforma e ela traz vida, Senhor, para aquele que está morto. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento meus irmãos que estão aqui, que essa palavra possa martelar na cabeça dele essa semana, Senhor, toda, e que aquilo que possam estar olhando em outra direção, possam voltar a visão para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Pedir sabedoria a Ti, Senhor, porque é de Ti que vem tudo. Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus é que nós selamos essa palavra. No nome de Jesus. Você que tem um pedido para essa semana, e que na providência de Deus, que Ele cura, que Ele salva, que Ele pode abrir a porta aonde não tem porta, mas que Ele pode abrir a porta que você precisa. Você que tem causa na justiça, e você crê na providência de Deus. Você que tem uma dívida que você acha que você não consegue pagar, você levante tua mão, que tudo aquilo que é impossível a ti é possível a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos, Pai, as nossas limitações. Nós apresentamos, Senhor, a vida de cada um que levantou a mão nesta noite, Senhor Deus. O Senhor conhece o pedido de cada um, aquilo que estão precisando, Senhor. Senhor, segura na mão deles, responde com graça e misericórdia, com o teu favor, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que a misericórdia do Senhor e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tudo aquilo que tu coloca na mão deles, hoje e para todo sempre, sobre toda a igreja do Senhor espalhada nessa terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pode glorificar ao Senhor, Vou ver as porque Ele é bom. primeiras obras